Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho da Casa do Caminho. A Casa do Caminho que fica na Vila Mariana, São Paulo, Brasil. E nos reunimos hoje para o estudo do Evangelho. Sabemos que, como Jesus prometeu, quando duas pessoas ou mais se reunissem em seu nome, Ele estaria presente. Então, vamos nos preparando para esse momento tão especial, onde vamos ouvir as reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Convido aqueles que se sentirem à vontade para fechar os olhos, procurando uma posição confortável. Vamos prestar atenção na respiração, procurando silenciar as preocupações ou tudo que nos vier à mente neste momento, para que possamos estar concentrados para absorver esses ensinamentos. Sentimos como se uma luz nos envolvesse desde o alto da cabeça, nos conectando a todos, e nesse momento nos juntamos para ouvir o Evangelho. Rogamos as bênçãos de Itaporã, mentor da nossa querida Casa do Caminho, que esteja conosco, assim como intua a Sandra, que trará um tema tão especial que é a moral estranha. Mais uma vez, prestando atenção na respiração, vamos nos conectando e nos preparando para ouvir os ensinamentos do nosso querido Evangelho e que possamos refletir no nosso dia a dia sobre esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos da Casa do Caminho, sejam todos muito bem-vindos a mais este Evangelho virtual, em que nós temos oportunidade de refletir sobre passagens do Evangelho tão marcantes e tão importantes, e que, se forem bem compreendidas, podem trazer luz e direção à nossa vida e às nossas escolhas durante a nossa caminhada terrena. O tema de hoje é um dos mais controvertidos do Evangelho de Jesus, mas também é um dos que eu considero mais impactantes e mais desafiadores para a nossa perfeita compreensão e aceitação desse ensinamento do Mestre. Esse nosso tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, cujo título é Moral Estranha. E o item que nós vamos tratar, né, começa com as palavras de Jesus que estão em Mateus, capítulo 10, versículos 34 e 35, em que Jesus diz: "Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra." E Lucas, sobre o mesmo tema, diz: "Vocês creem que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, certamente que não. Ao contrário, eu vim trazer a divisão." Trazer a espada? Trazer a divisão entre os homens? Era Jesus mesmo quem estava falando desse modo? Ele mesmo, que é o modelo da paz, o modelo da fraternidade, do mais sublime amor. Foi da sua boca que saíram essas palavras revolucionárias:
própria das rebeliões, o mesmo Jesus que onde chegava dizia: a paz vos deixo, a paz vos dou, palavras estranhas, se forem tomadas ao pé da letra, sem reflexão do simbolismo, porque Jesus empregava muito simbolismo, muitas figuras nas suas exortações. E muitos corações endurecidos, muitos corações refratários às mudanças, à evolução, ao novo, eles pegaram essas palavras de Jesus, eles usaram essas palavras para desvirtuar a sua imagem e também as suas mensagens. Nós sabemos que a doutrina de Jesus tem por base essencial a lei do amor, a lei da caridade. E nós sabemos também que Jesus foi a personificação de todas as virtudes no grau máximo, próprias de um espírito de primeira grandeza, de um espírito puro e crístico. Jesus dizia: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou um com o Pai. Todas estas falas de Jesus estão no Evangelho de João. Em Jesus, toda generosidade, toda doçura, toda a afabilidade, indulgência e tolerância e perdão exalavam da sua pessoa, da sua presença magnética, das suas palavras que nunca se contradiziam, porque eram a mais pura expressão da verdade e principalmente da vontade do Pai. Não é à toa que o Espírito de Verdade responde a Kardec quando da sua questão: qual é o modelo mais perfeito que passou pela Terra e a quem nós devemos imitar? Questão 625 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: Jesus, uma só palavra absoluta. E é Kardec também, no nosso Evangelho, quem vai dizer que se aquelas palavras fossem tomadas no seu sentido literal, transformariam a missão pacífica de Jesus numa missão perturbadora, numa missão desequilibrante, pela implantação da discórdia entre as que estava naquela época, como ainda está até hoje, gente, encapsulado pelo homem material, egoísta, orgulhoso, cuja moral se define pelo interesse pessoal acima de tudo. Jesus veio nos mostrar como atingir o reino de Deus através do amor, através da paz, da concórdia e do perdão. São dele as palavras do Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como entender, então, não vim trazer a paz, mas a espada? Primeiramente, nós vamos nos deter sobre a análise da palavra paz sob a ótica do Cristo. Nós sabemos que as palavras que nós pronunciamos têm força, têm vibração, têm magnetismo. Elas podem auxiliar, elas podem fortalecer, encorajar a quem as recebe, mas elas podem também, pelo contrário, ferir, humilhar, destruir, se elas forem endereçadas com ódio, com violência, com desprezo. Na boca de Jesus, minha gente, todas as palavras eram pérolas de luz, que ao mesmo tempo que ensinavam e que curavam, também educavam os espíritos infantis e rebeldes para o amor,
para a fraternidade, para o perdão. E como Jesus distribuiu a palavra paz em todos os lugares a que ele chegava e a todas as pessoas que o rodeavam. Foi ele mesmo quem ensinou os seus apóstolos a usarem a paz seja convosco em todas as casas e em todas as cidades em que eles entravam. Mas, lá no Sermão do Cenáculo, que foi o último sermão que Jesus fez, um sermão de despedida, foi feito na última ceia da Páscoa, ele foi feito aos seus apóstolos, e entre outros ensinamentos e entre últimas recomendações, Jesus falou a eles sobre a paz. E ele disse: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vô-la dou assim como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Essa fala está em João 14, 27 e 28. Que paz é essa que Jesus disse não é igual àquela que o mundo dá? Quando nós nos sentimos em paz, ou quando nós procuramos a paz, nós queremos encontrar repouso, esquecimento dos nossos problemas. Nós queremos tranquilidade, de preferência num lugar agradável, num resort, numa praia, no campo, para que nada nos perturbe, não é assim? Essa, minha gente, é a paz do mundo. Ela nos faz esquecer dos efeitos, mas não resolve a causa dos nossos problemas. A paz que Jesus nos propõe é a paz do Espírito, a paz que nos é trazida pelo dever cumprido, pelo compromisso realizado, pelo bom combate que nós travamos contra as nossas próprias inferioridades, e que infelizmente ainda são tantas. A cada encarnação, nós nos comprometemos a resgatar essas nossas inferioridades. Mas quando nós nos vemos envolvidos pelo véu do esquecimento, nós preferimos buscar a paz indolente, aquela que não exige de nós mudança de hábitos, que não nos traz conflitos interiores, que não nos traz dúvidas nem ansiedades, aquela paz que nos anestesia e que nos retém no comodismo, repetindo erros milenares do nosso espírito infantil. É preciso muita coragem e muito entendimento, muita força de vontade, muita fibra para encarar as nossas sombras e para combatê-las. Foi isso mesmo que Paulo de Tarso fez e que deixou por escrito quase ao término da sua missão, na sua epístola a Timóteo, quando ele diz: lutei o bom combate, encerrei minha carreira, guardei a fé. Por acaso, esse personagem do primitivo cristianismo viveu na paz do mundo ou viveu na paz do Cristo? As tribulações da vida são necessárias. E olha que Paulo passou por muitas dificuldades. E olha que nós todos passamos, sim, por muitos obstáculos. Mas eles são lições. Lições de fortalecimento para o nosso espírito, para o amadurecimento da nossa fibra, do nosso ser moral. E é por isso que Jesus nos pede para que o nosso coração não se perturbe diante dessas dificuldades e para que nós não tenhamos medo, porque Ele nos prometeu, estará sempre entre nós até o final dos tempos, nos amparando, nos aliviando, nos consolando. Também são palavras de Jesus no término da sua missão. Eu venci o mundo. É uma outra lição
que ele nos deixa, porque Jesus sempre nos deixou lições importantíssimas. Eu venci o mundo, vencer os desejos, as seduções, as tentações, as ilusões, os prazeres materiais. Não se deixar levar só pela busca do que comer e do que vestir, porque há bens bem mais preciosos e mais importantes para nós conquistarmos. Não com a paz do mundo, mas com a espada. E aqui está outra palavra que Jesus empregou nessa passagem, que tem uma simbologia especial. Naqueles tempos e naqueles povos, predominava, assim, o direito da força, do olho por olho, do patriarcado soberano. Havia regras rígidas que eram cumpridas ao pé da letra, como, por exemplo, o apedrejamento, a flagelação, a crucificação imposta pelo domínio romano, que aconteciam com frequência. Os altos impostos que havia, o paganismo dos conquistadores faziam com que a violência física, a conspiração, o ódio, circulassem à solta, principalmente entre os grupos rebeldes. E a espada, a faca, qualquer tipo de arma branca era objeto de ataque e de defesa, e que todos eles levavam sob a túnica, inclusive alguns apóstolos de Jesus. É bem conhecida aquela passagem em que Pedro corta com a espada a orelha do soldado Malco que fora prender Jesus lá no Monte das Oliveiras. E as célebres palavras do mestre: Pedro, embainha a tua espada. Mesmo naquela situação crítica, o mestre não perdeu o ensejo do ensinamento da paz. A espada, símbolo de guerra, de violência, de morte, também pode ser símbolo da rendição ao amor do Cristo, ao amor pela paz, pela concórdia, se ela não for levantada contra o próximo. Mas se ela servir para matar o nosso próprio orgulho, o nosso ainda tão presente egoísmo, a nossa intolerância, a nossa irritação de cada dia, que temos tanto, não é? Todos esses nossos sentimentos inferiores, que nós ainda alimentamos com o nosso espírito belicoso, que é dirigido, né, pelos nossos instintos mais primitivos. Nós vamos nos lembrar de que se nós não usamos mais a espada como arma de defesa e de ataque, nós usamos ainda palavras cortantes, que ferem tão profundamente quanto a espada, que levantam falsos testemunhos, que corrompem, que desmoralizam e que podem sim levar à morte, se não à morte física, certamente à morte moral. Emmanuel, em Fonte Viva, no seu capítulo 114, ele vai dizer o seguinte, que de lança em riste, nós jamais conquistaremos o bem que desejamos, e que é preciso fazer a paz com aqueles que nos cercam, e que a nossa luta deve ser contra as nossas próprias fraquezas. Muitas vezes, vocês sabem disso, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, momento de inseguranças no mundo todo, não é? Muitas vezes nós ansiamos pela paz no mundo, pela paz na nossa sociedade, no nosso país, mas muitas vezes não somos capazes de viver a paz em nosso próprio lar, com os nossos vizinhos, com os nossos companheiros de trabalho, até mesmo com os nossos companheiros da nossa própria casa espírita. Emmanuel nos explica
que a cruz do mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. E são dele, Emmanuel, né, textualmente, estas palavras. Recordemos, assim, que sacrificando-se sobre uma espada simbólica, devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com a felicidade e renovação. E é assim que nós devemos entender o sacrifício da cruz. Passando um olhar pela história do cristianismo, nós vamos ver como a espada, como a guerra, como a luta, como as torturas degradantes, a fogueira, por exemplo, foram excessivamente usadas em nome do Cristo, em nome de Deus, contra aqueles que não comungavam das mesmas práticas e das mesmas ideias, não é? Os cristãos venceram o paganismo, mas passaram de perseguidos a perseguidores. São palavras de Kardec que estão no nosso Evangelho. Surgiram nessa época os ferozes templários, a praga da Inquisição, a política e a ambição no seio da própria Igreja Católica Romana dominante. E até hoje, gente, nós temos conflitos, nós temos guerras, nós temos terrorismos, mortes, em nome de Deus, em nome de Alá, em nome de Jeová, ou o nome que se queira dar. Nós podemos dizer que a culpa está em Jesus, que disse que veio trazer a divisão e a espada? Não. Claro que não. É a errônea interpretação dos homens e também da nossa pouca elevação moral e espiritual que nos leva a guerrear, tanto física quanto ideologicamente, contra o nosso próximo. A doutrina de Jesus é a doutrina da paz e do amor. Ele ensinou que todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai misericordioso. Ele ensinou não só a amarmos o nosso próximo, mas também o nosso inimigo, aquele que pensa diferente de nós, aquele que não é da mesma raça, que não é da mesma religião, pois ele também é o nosso irmão. E esses que atacam estão temporariamente afastados de Deus, das leis de Deus, mas merecem o mesmo amor do Pai e também nosso. Jesus nos ensinou a fazermos o bem a quem nos persegue e a quem nos faz mal. E deu-nos exemplos, muitos exemplos de tudo isso, perdoando a todos os seus algozes. Kardec explica textualmente nesse capítulo do Evangelho que nós estamos estudando, aquela frase controvertida de Jesus sobre a paz. E eu peço licença a vocês para ler esse trechinho do Evangelho, para que vocês comprovem a clareza da explicação de Kardec. Ele disse: não creiam que a minha doutrina vá se estabelecer pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, em que meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido. Os irmãos, separados por suas crenças, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais rápida, porque assim a verdade sairá triunfante. Então, quando o campo estiver preparado, eu enviarei o Consolador, o Espírito da
da verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Esse trecho está no Evangelho. Vocês podem ler com mais calma. Mas eu quero explicar para vocês, quero refletir com vocês sobre essa ideia do fogo que Jesus disse que viria lançar sobre a terra e que ele tinha pressa que acendesse logo. Porque, na verdade, essa ideia tem o mesmo significado simbólico da espada. O fogo foi sempre um símbolo muito usado, tanto no Velho como no Novo Testamento. E que a maior parte de nós, quando não estamos devidamente esclarecidos, nós tomamos esse fogo no seu sentido literal, na sua forma concreta de combustão que queima, que arde, que destrói. Assim, por exemplo, quando nós temos a imagem do fogo do inferno, né? Em que labaredas queimam os pecadores pela eternidade, como ainda ensinam algumas religiões, né? Mas nós já sabemos, agora que estamos mais esclarecidos, que não existe esse inferno de fogo, mas que ele simboliza os sofrimentos morais de uma consciência culpada, que sofre a tortura do remorso, não pela eternidade, mas enquanto não se arrepender e reparar o mal causado. Esse é o símbolo, não é? E Jesus diz que tem pressa que esse fogo queime e se espalhe sobre a terra. Se nós não entendermos o simbolismo, esse sentido figurado, nós vamos achar que Jesus era um incendiário, um destruidor do planeta, né? Na verdade, o fogo que Jesus trouxe foi o seu próprio evangelho, as suas próprias mensagens de amor, mensagens de igualdade, de liberdade, de evolução, de imortalidade da alma, mensagens de livre-arbítrio através da lei de causa e efeito. Isso chocou muito aquela sociedade fechada, rígida, conservadora, patriarcal, né? E ainda nós nos habituamos àqueles velhos padrões. Esse fogo foi, sim, uma revolução espiritual, como jamais a Terra havia experimentado anteriormente. O fogo que Jesus queria espalhar era, gente, o fogo da transformação moral, dos espíritos embrutecidos que estavam pelas ilusões da vida, pela ligação à palavra da Torá, né? daquela que Moisés tinha trazido, no seu sentido literal. Por isso, João Batista, quando esteve, né, o precursor, quando estava preparando a chegada do Cristo, né? Por isso ele já havia dito que o batismo de Jesus não era um batismo de água como ele fazia, com o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento dos seus erros. O batismo do Mestre seria um batismo de fogo, aquele que queima as imperfeições humanas, preparando o homem para uma transformação moral, uma transformação ética profunda, não de superfície, para que então pudesse nascer o homem novo, o homem espiritual, o homem crístico, aquele homem que sabe dominar o seu ego, aquele homem que se coloca humildemente aos pés do Pai para fazer a sua vontade. Nós não oramos assim no Pai Nosso, a gente ora às vezes nem percebe. Pai, seja feita a tua vontade e não a nossa. Nós sempre insistimos na nossa, no nosso controle, na nossa vontade. Isso nos perde. E também Paulo, não é? Quando esteve diante de Jesus na estrada de Damasco, depois daquela visão maravilhosa, quais foram as palavras que ele diz ao Mestre? Senhor, o que queres que eu faça?
se coloca perfeitamente à disposição da vontade maior, do planejamento maior. E a vontade do Pai, minha gente, é só uma: que nos amemos uns aos outros, como Jesus nos amou. E então Jesus nos disse: quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, que irá restabelecer todas as coisas. E como nós sabemos também, o Espiritismo preenche todos os requisitos para ser o Consolador prometido por Jesus. Ele veio até nós pelas mãos do codificador, nessa grande missão assumida por ele, por Kardec, na sua última encarnação, que era de reunir os esclarecimentos da falange dos espíritos superiores sobre, entre outras coisas, os ensinamentos de Jesus que ficaram mal compreendidos, que ficaram ocultos, encobertos pela linguagem figurada e simbólica. E também de reunir novas informações que não poderiam ter sido ditas nem compreendidas naquelas épocas passadas. Por isso, nós que estamos tendo a maravilhosa oportunidade de conhecer e estudar essa nossa doutrina, de nos engajar nas suas fileiras, de trabalhar com os ensinamentos de Jesus, plenamente clarificados e desenvolvidos na obra de Kardec, nós não podemos nos omitir. Primeiro, quanto ao entendimento de que a transformação espiritual deve começar no nosso próprio interior. E segundo, que trabalhando pelo nosso crescimento moral, nós precisamos compartilhar e distribuir a todos as bênçãos do conhecimento e da compreensão do Evangelho de Jesus. E para concluir, eu vou me apoiar mais uma vez em Emmanuel, agora no livro O Consolador, quando lhe foi perguntado o que significava não trazer a paz, mas a espada. Emmanuel explica que Jesus não veio trazer os homens palavras que contemporizassem com as suas fraquezas, com os seus defeitos, com os seus vícios, com os seus medos, com as suas superstições, que contemporizassem com o fanatismo que mantém o mundo preso nas tradições, nos dogmas e nos preconceitos. Não. Jesus não veio passar a mão na cabeça dos homens, como se diz, né? Jesus veio para trazer a centelha de luz que nos orientasse, que nos educasse o espírito, para nós podermos atingir o reino de Deus. Ele não veio para nos livrar das nossas faltas, dos nossos erros, mas ele veio sim para nos ensinar o caminho, a fim de que pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria vontade, nós nos livrássemos dos nossos erros e das nossas faltas. E esse aprendizado só se consegue através das dores, das tribulações, das dificuldades, das experiências que cada encarnação nos traz. A lição do Cristo, diz Emmanuel, ainda e sempre pode ser reconhecida como a espada renovadora com a qual o homem deve lutar consigo mesmo, extirpando do seu coração os seus velhos inimigos, a ignorância, a vaidade, o egoísmo e o orgulho. E para isso, a vivência do Evangelho é a solução. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Vamos ouvir essas palavras, vamos lutar o bom combate, vamos deixar brotar em nós esse homem espiritual brando, amoroso, pacífico, que dá, que recebe e que está à disposição do Pai para fazer a vontade
desse Pai, desse Mestre de amor, que é nos amar uns aos outros. Que Jesus nos abençoe e nos proteja nos nossos propósitos, que assim seja, graças a Deus. Então, agora, após essas belas palavras e ensinamento, é o momento de nossas vibrações, o momento de elevarmos nossos pensamentos em direção a tudo e a todos aqueles que nos são caros. Porque vibrar é doar. Então, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos. Sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. E, em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas afins. Muita fé e proteção espiritual a todos nós brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Vibremos amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos nossos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a nossa Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que vêm agora em nossa mente, encarnados ou desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades como doenças ou como perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós. E que se fortaleça sempre em nós o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, queridas e queridos irmãos e irmãos, e com o coração bem alegre, chegamos aqui ao último momento desse nosso Evangelho, que é um momento de agradecer por todas essas bênçãos que se derramam e derramaram sobre nós ao longo de toda a nossa conversa por aqui. Que nós possamos receber com muita alegria em nosso coração toda a luz que foi enviada, o que é incessantemente enviada pelos amigos espirituais, anjos da guarda, a cada um de nós, e em especial agradecer ao nosso líder espiritual Itaporã, que vela por todas as atividades da Casa do Caminho. Que nós possamos encerrar esse nosso encontro de hoje com a oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado a todas e a todos. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.